Fala galera, maravilha! Vamos lá! E hoje a aula é em português. Pelo seguinte, hoje eu vou tocar num ponto extremamente delicado para brasileiros aprendendo inglês, porque esse é um ponto onde o brasileiro não erra no inglês, ele erra no português. Vamos entender a diferença desses dois verbos, ter ou haver. Bora lá? Mas antes disso, claro, se você não está inscrito aqui no canal Cultive ainda, se inscreva, porque você vai ter acesso além do inglês a mais de 80 cursos. Não esqueça de deixar o like no vídeo, isso ajuda o YouTube a entender que sim, esse conteúdo é relevante e merece ser entregue para mais pessoas. E claro, para você dar aquela bombada mais do inglês, tá aqui, ó. Meu Instagram, @professor Rui Ventura, e o meu canal do YouTube, .com.br/professor Rui Ventura, onde você, além de muito conteúdo, você tem aulas ao vivo comigo 2 vezes por semana. Então se inscreve lá e a gente estuda mais um pouquinho por lá. Agora vamos lá, galera! Bom, aula passada a gente viu esse mapa aqui, tá? E nesse mapa você tem vários locais, vários nomes das ruas e tal. Então eu quero que você dá uma olhadinha nesse mapa. O que tem nesse mapa aqui? O que tem aqui nesse mapa? Bom, tem um parque, tem uma mecânica, tem um ponto de ônibus, tem um fire station, né? Onde é? Ficam os bombeiros lá, que eu não lembro o nome agora, mas é isso aí, fire station. É o corpo de bombeiros, né? É isso aí. Ok, tem uma escola e tem várias coisas, né? Tem um monte de coisas aqui nesse mapa. Agora eu quero que você olhe ele por alguns segundos, que eu vou te colocar algumas frases aqui, eu quero que você traduza elas para mim, pode ser? Vamos lá? Então dá uma olhadinha rápida, vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, fechou a conta? Bora! Traduz essas 3 frases aqui para mim. Se você precisar, aperta o pause agora. Traduza essas 3 frases. Tem um mercado na rua Springfield, tem 2 restaurantes nesse bairro e tem um estacionamento grande no aeroporto. Você está vendo que realmente tem, né? Então aqui na Springfield, lá em cima, tem um supermarket. Tem 2 restaurantes, né? Tem o restaurante italiano lá do outro lado e aqui em algum lugar tem um chinês. Aqui, ó, Chinese Restaurant, aqui no cantinho. E né, o aeroporto lá no canto também tem um parking lot considerável, né? Então, vamos lá. Traduz essas 3 frases para mim. Aperta o pause e anota no teu caderno. Vamos ver? E aí, você fez? Talvez você tenha chegado a isso aqui. Have a supermarket on Springfield Street. Have 2 restaurants in this neighborhood. E have a big parking lot in the airport. Você chegou até aqui? Maravilha, parabéns, você errou. Mas você errou no português, não no inglês. Vamos entender por que essas frases estão erradas? A aula de hoje você vai aprender. Vamos lá. Bom, se eu disser assim, ó, eu tenho um mercado na rua Springfield, eu sou proprietário, beleza, ó, I have a supermarket on Springfield Street. Fechou a conta. Meu pai tem 2 restaurantes no bairro. My father has 2 restaurants in this neighborhood. Fechou a conta. O aeroporto tem um estacionamento grande. The airport has a big parking lot. Fechou a conta. Mas espera, se essa aqui está certa, por que essa aqui está errada? Vamos entender? De novo, olha só. Have a supermarket on Springfield Street. Quem tem? Quem que tem o supermercado? Então talvez não seja tem, seja existe. Tem 2 restaurantes. Quem tem os restaurantes? Talvez seja existem 2 restaurantes. Ou há 2 restaurantes. E na terceira aqui, ó. Have a big parking lot. Peraí, quem tem? Ou talvez seja há um grande estacionamento. Vamos entender isso aí? Se você olhar nessas frases aqui, você vai ver que aqui eu tenho o sujeito, ó. Eu tenho um supermercado, o meu pai tem 2 restaurantes, o aeroporto tem um estacionamento grande, existe essa diferença. Agora, a minha pergunta para você é, como resolver isso? E agora total atenção para você entender e nunca mais na tua vida errar essa frase. E se você quiser dar uma melhorada no teu português, siga isso aqui, inclusive na língua portuguesa. Vamos lá? É o seguinte, olha só. Aqui nós temos 6 frases, as 3 nas 2 maneiras. Né? Então a primeira frase ali, ó. Tem um mercado na rua... Aquele afirmativo ali em cima esquece, tá? Tem um mercado na rua Springfield. Fechou. Tá legal. Essa frase tá perfeita. Eu tenho um mercado na rua Springfield. Fechou. Essa frase tá perfeita.
Tem 2 restaurantes nesse bairro. Fechou. E todas ali estão. Só que tem um detalhe. Se você pegar a frase, tem um mercado na rua Springfield. Tem 2 restaurantes nesse bairro. Tem um estacionamento grande no aeroporto. Essa frase e a primeira não está da melhor maneira possível. Por quê? Porque o verbo mais correto para você colocar ali não é o verbo ter, e sim o verbo haver, de existir. Então, existe um mercado na rua Springfield, fechou? Existe 2 restaurantes nesse bairro, fechou? Existe um estacionamento grande no aeroporto, fechou? Então, vamos lá, pessoal. Eu não vou mais falar assim daqui para diante. Tem um mercado. Não, eu vou usar eu tenho. Se eu quiser usar tem um, eu vou usar a um supermercado, um mercado. Mesma coisa nessa, mesma coisa nessa. Então pare de usar isso. Pare de usar o verbo ter para tudo. Comece a usar o verbo haver, existir. Fica bem melhor, fica um português bem melhor. E você corrigindo esse detalhezinho no português, você vai entender o funcionamento disso no inglês. A aula passada, a gente aprendeu a perguntar: há tal coisa no bairro? Há tal coisa por aqui? Há tal coisa aqui perto? E não tem tal coisa aqui. Vamos lá. Então é o seguinte, o verbo there to be, que é o verbo haver, ele é diferente do verbo to have, que é o verbo ter. O verbo to have, ele precisa de um possuidor. Eu preciso que alguém tenha. Então, tem um carro na rua? Não, eu posso dizer que eu tenho um carro na rua. Beleza, eu tenho. Minha mãe tem um carro estacionado na rua. Beleza, porque é a minha mãe que tem. Agora, tem um carro na rua? Quem tem? Na frase não diz quem tem. Então você não vai usar o ter, você vai usar o haver. E a gente vai aprender a usar o verbo haver nessa e na próxima aula. Vamos lá? Então, diferente do to have. Tranquilo? Vamos entender aqui, ó. Se eu coloco o verbo to have, que é o verbo ter. I have a supermarket on Springfield Street. Fechou. You have a supermarket on Springfield Street. Fechou. He has. A gente já viu isso. O verbo to have na terceira pessoa, has. She has, it has, we have, you have e they have. A frase é a mesma, é só para você entender que o verbo to have precisa de um possuidor. Quem tem, quem possui, certo? Enquanto que o verbo there to be, ele é super simples, ó. Ele só tem 2 maneiras também, there is e there are. Quando que eu vou usar cada uma delas? Quando eu disser que tem, que existe, de novo, né, o tem. Quando eu disser que existe, barra, tem uma coisa, é there is. Agora, se eu disser que existe, ou tem, ou há, mais de uma coisa, é o there are. Olha a frase aqui, ó. There is a supermarket on Springfield Street. Beleza, there is a one supermarket. There is. Aqui, ó. There are 2 supermarkets on Springfield Street. Ok, there are 2. Eu não posso dizer there is 2. Não posso. Tá errado, porque o there is é singular e o 2 são mais de um. A mesma coisa, eu não posso dizer there are 1. Não cabe, não cabe. Então, se tiver uma coisa, se houver uma coisa, there is. Se houver mais de uma coisa, there are. Então, tá aqui. Fechado? Agora é o seguinte, pessoal, tem uma dica de ouro. Quando que eu vou saber, Rui, se eu vou usar o verbo ter ou o verbo haver no português? Da mesma maneira que você vai saber como usar no inglês. É simples, é só você trocar. Pensa na frase na tua cabeça, tá? Minha mãe tem um problema. Eu vou trocar esse tem, né, o verbo ter, por possuir ou existir. Eu posso dizer, minha mãe possui um problema? Beleza. Agora eu posso dizer, minha mãe existe um problema. Não cabe, né? Não, então tem que ser o ter, tem que ser o have. My mother has a problem. Agora, eu vou dizer assim, ó. Tem uma piscina no meu quintal. Tá. Possui uma piscina no meu quintal fica estranho. Agora, existe uma piscina no meu quintal? Fechou. É o verbo haver, de existir. Então, there is a swimming pool in my yard. Aí fechou a conta. Então, se você gravar isso aqui, a aula de hoje valeu. Quando você pegar a frase e substituir o ter por possuir, have. Se no teu português a frase ter você substituir por haver, existir, aí beleza. Aí é o haver, o existir e não o ter. Vamos ver as frases que a gente viu hoje, essas 3 frases que trabalhamos hoje. Olha só. Tem um mercado na rua Springfield. Eu posso dizer, possui um mercado? Não, porque não mostra quem possui. Mas eu posso dizer, existe um mercado na rua Springfield. Tranquilo. Segunda, eu tenho um mercado na rua Springfield. Opa, agora sou eu. Então, I have. Show de bola. Então, é o verbo possuir, é o verbo ter. I have.
Terceira frase. Tem 2 restaurantes nesse bairro. Possui 2 restaurantes neste bairro? Agora eu posso dizer que existem 2 restaurantes. Beleza, existe, there to be. Agora vamos lá. Meu pai tem 2 restaurantes nesse bairro. Meu pai possui. Meu pai não existe 2 restaurantes. Então se o meu pai possui é o verbo to have. Vamos aqui agora. Tem um estacionamento grande no aeroporto. Possui um restaurante, não cabe. Um restaurante não, estacionamento não cabe. Existe, então, there to be. Agora, o aeroporto tem um estacionamento grande. Beleza, o aeroporto possui um estacionamento grande. Matou a conta é o verbo ter. Então, como é que ficaria isso aqui em inglês? Olha só. Tem um mercado na rua Springfield. There is a supermarket on Springfield Street. Eu tenho um mercado na rua Springfield. Eu tenho, então, I have, verbo to have, a supermarket on Springfield Street. Tem 2 restaurantes nesse bairro. Né? Existem 2 restaurantes. Então, there are 2 restaurants in this neighborhood. Meu pai possui 2 restaurantes. Mais uma vez, verbo to have. My father has 2 restaurants in this neighborhood. Olha só. Tem um estacionamento grande no aeroporto. Existe um estacionamento grande. Há um estacionamento grande. Beleza, there is a big parking lot in the airport. Agora, o aeroporto tem. Beleza. Se você notar, aqui a gente tem 3 sets de frases colocadas de 2 maneiras. Tá? É só para realmente mostrar para você a diferença entre um e outro. Então, o importante é você entender isso. O verbo to have precisa de um possuidor. No português também fica muito melhor colocado se você usar com um possuidor. Tá? Então, quando você em português pensar em uma frase que caiba o verbo ter, pense lá. Lembre dessa regra aqui. Ó. Se eu troco por possuir, eu vou usar o ter. Se eu trocar por existir, usa o verbo haver, que fica bem melhor. Bom, essa aula ela é feita para que você resolva 2 problemas, um na língua portuguesa e um na língua inglesa. Eu espero que você tenha compreendido aqui. Qualquer coisa, deixa as dúvidas, tá? Me segue no Instagram para tirar mais dúvidas lá ainda. Espero que você tenha curtido muito. Tá aí o material, estude, veja bem. E na próxima aula a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Maravilha? Bons estudos!